Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um capítulo fundamental de Gênesis, o capítulo 11. É uma história que se divide em duas partes bem diferentes, sabe? Uma que fala da humanidade inteira e outra que dá um super zoom em uma única família. Vamos entender isso melhor. Pra gente começar, que tal uma pergunta que todo mundo já deve ter feito? Por que a gente não fala a mesma língua no mundo todo? De onde veio essa imensa variedade de idiomas que a gente vê por aí? Pois é. Segundo essa passagem, a resposta começa com uma ambição, gigantesca. A ambição de construir uma torre que, literalmente, tentasse tocar o céu. Essa primeira parte da história nos leva para um tempo logo depois do dilúvio, o momento em que a humanidade toda estava unida com um só propósito em mente. O cenário é o seguinte: o mundo inteiro falava uma língua só, um povo só. Todo mundo se entendendo, morando juntos numa planície chamada Sinar. Imagina só o potencial que uma união dessas representava. E dessa unidade toda nasceu um projeto com dois objetivos bem claros. Primeiro, eles queriam fazer um nome para si mesmos, deixar uma marca da sua própria grandeza. E segundo, talvez o mais importante, eles queriam ficar juntos, evitar a qualquer custo serem espalhados pelo mundo. Só que, claro, um projeto desse tamanho não ia passar batido. E é aí que a narrativa tem uma virada de chave com uma intervenção divina que muda completamente os rumos da história. E o que é mais interessante aqui é a razão por trás dessa intervenção. A preocupação não era com a torre em si, com os tijolos. O ponto era o que aquela união sem limites significava. Do ponto de vista da fé, era uma humanidade que junta se sentia tão poderosa que, simplesmente não haveria limites para o que eles poderiam querer fazer. Então, a ação divina acontece em etapas bem lógicas. Primeiro, uma observação daquela união. Segundo, o diagnóstico de que aquela ambição não tinha freio. E a solução? Confundir a língua deles. E com isso, o que acontece é exatamente o que eles mais temiam. Eles são espalhados pela terra. E é por isso que o lugar ficou conhecido como Babel. O nome tem tudo a ver com a palavra hebraica para confundir. Foi ali que a comunicação foi quebrada. Sem conseguir se entender, a unidade acabou. E a construção da cidade, claro, parou na hora. E aqui o capítulo dá uma virada de 180 graus. É como se a câmera que estava mostrando o mundo todo, de repente desse um zoom muito fechado em uma única família. E essa mudança de foco é a chave de tudo. A gente sai da história de todo mundo, da ambição coletiva e da dispersão para entrar na história de alguém, na genealogia de uma família específica. É uma mudança de escala que prepara o terreno para um novo começo, um novo plano. Essa segunda parte do capítulo, então, vai traçar uma linhagem desde Sem até um novo protagonista. E olha, isso aqui não é só uma lista de nomes, de jeito nenhum. É uma ponte narrativa que mostra um fio de propósito no meio de toda aquela dispersão. O texto nos guia por 10 gerações. Começa com Sem, um dos filhos de Noé, e vai passando de pai para filho pacientemente até a gente chegar em Terá e, finalmente, no filho dele, que é para onde a história toda estava nos levando, Abrão. E para a gente ter uma ideia da escala de tempo que isso tudo leva, olha só esse detalhe. Sem viveu mais 500 anos, isso depois que o filho dele nasceu. É um tipo de longevidade que a gente nem consegue processar direito hoje em dia. E esse padrão de vidas super longas continua por gerações. Arfaxade e Salá também viveram mais de 400 anos depois de terem filhos. Esses números todos servem para conectar a história por séculos, mostrando um mundo muito diferente do nosso. No fim das contas, o ponto crucial dessa lista toda de nomes e anos é nos apresentar essa figura-chave, Abraão, filho de Terá. Toda essa genealogia foi construída para nos levar direto até ele, para mostrar que a história dele não surge do nada. Os últimos versículos do capítulo, então, preparam o cenário para a próxima grande saga. A gente conhece a família de Abrão e o comecinho da jornada deles. Então, vamos conhecer o pessoal. Temos o pai dele, Terá, os irmãos, Naor e Harã, o sobrinho Ló, que era filho do irmão que já tinha falecido, e, claro, a esposa de Abrão, Sarai. É esse núcleo familiar que vai começar uma viagem de Ur dos Caldeus para uma terra que eles nem conheciam. E então, quase que de passagem, o texto solta uma informação que parece pequena, mas que vai ser o motor de toda a história que vem a seguir. Sarai era estéril, não podia ter filhos. Pronto, está criado o principal conflito, a tensão central de tudo que está por vir.
Então, resumindo, o que Gênesis 11 nos conta? Bom, ele nos dá uma história de origem para a diversidade de línguas. Nos dá também um alerta sobre o orgulho e a ambição humana. E, o mais importante, ele funciona como uma ponte, nos levando da história universal de todos para a história particular de um povo, começando com Abrão e sua família. E isso nos deixa com uma reflexão final. A história da Torre de Babel termina com a humanidade dividida, espalhada. Já a genealogia termina com foco absoluto em uma única família. O que será que esse contraste tão forte, essa passagem do todos para o um, sugere sobre os próximos passos dessa narrativa?